Eu sou Daina Roberta, eu assino assim meu nome. Eu venho da militância dentro dos movimentos sociais, mas antes disso, voltando um pouco, assim, se eu fosse voltar um pouco, fazer uma retrospectiva da minha história, ela começa dentro da comunidade de onde eu morei, que é a Vila Isabel Cafeteira, é um bairro da periferia aqui de São Luís, localizado próximo ao terceiro cônjuge da Coab. E lá tinha uma associação de moradores, eu era criança, eu e minha irmã, e nós sempre participávamos das atividades da comunidade. Dia das Mães, nós que recitávamos os poemas, nós que fazíamos as apresentações, então a escola teve um papel fundamental também dentro desse processo da minha militância hoje. Então, fazendo essa retrospectiva da escola, minha participação na escola, na comunidade e também na igreja, porque eu vim de uma comunidade católica, que era a Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz. Lá eu cantava no coral, participava do catecismo, fiz todo o procedimento até a crisma, só não fiz o casamento, né, tradicional, mas até a crisma eu fiz. E aí, nesse processo todo, ensino básico, aí ensino fundamental, sempre participando também, e o ensino médio. No ensino médio, já comecei na escola, que eu estava na época no primeiro ano, eu sempre me relacionava com todas as turmas de outras séries, as pessoas mais maduras, né? E eu tinha o estilo hippie, né, desde da escola, sempre foi uma coisa muito alternativa. E nisso eu comecei a participar do movimento social, eu participei da Benfam, do Centro de Jovens da Benfam na época. Existia a Benfam aqui no Maranhão, e eu era jovem multiplicadora, na época eu era adolescente. E nesse processo se deu a minha formação mais política, né? Pensando na perspectiva da saúde sexual e reprodutiva, o protagonismo do adolescente, do jovem, da jovem, a discussão do feminismo. E lá eu conheço outros movimentos. É a partir de lá que eu conheço a Rede Amiga da Criança, fui articuladora do Proju, que é o protagonismo juvenil em rede, participei de outros projetos, Rede Sou de Atitude, que era uma rede que articulava adolescentes e jovens, que trabalhava a questão da educomunicação. Então isso tudo foi as ramificações dessa minha participação. E aí nesse processo, lá na Benfam, nessa discussão das mulheres, das jovens feministas, estava no boom em 2007, esse protagonismo das meninas, das jovens. E lá nós articulamos um coletivo, que foi o coletivo de jovens feministas. Dentro da Benfam era com as meninas da Benfam, e eu já era do teatro, e fazemos intervenções no dia de combate à violência contra as mulheres. Só que, paralelo a isso, eu estava na militância da juventude, representando o Centro de Jovens da Benfam no Fórum Municipal de Juventudes, no Fórum Estadual de Juventudes aqui do Maranhão, que era considerado um dos maiores fóruns da América Latina, pode-se dizer, porque era o protagonismo do jovem, era a forma como nós nos encontrávamos com outras organizações, criávamos nossas regras, quem podia participar, criamos regimento, estatuto e discutíamos as políticas de juventude. Nessa discussão da política de juventude, eu lembro muito bem que o Centro de Jovens da Benfam, as meninas, tiveram um protagonismo muito importante dentro das discussões de fórum, porque nós discutimos a plataforma dos direitos sexuais e reprodutivos para a juventude e principalmente para as mulheres jovens. Então, dentro desse processo, eu vou ficar nesse vai e vem, porque eu vou olhar para a minha história e vou contar e vou tecer a história do momento que eu entro na universidade. A partir do momento que eu entro na universidade, eu já viu com essa carga de experiência da educação popular, dos movimentos sociais, do movimento de mulheres. Foi dentro nessa participação no Centro de Jovens da Benfam que eu conheci a professora Meire Ferreira, uma das pioneiras do feminismo no Maranhão. Participou, foi jovem também na época, né, no grupo Mulheres da Ilha, a articulação do Fórum Maranhense de Mulheres, e lá eu conheci ela. E foi lá que ela autografou meu livro, assim, me presenteou com o livro dela, As Caetanas Vão à Luta. Esse livro é um clássico para nós aqui no Maranhão, porque além de ser a pesquisa dela, mas conta a história do feminismo no Maranhão e os grupos de mulheres, na época, na década de 80. E como isso reverberou na minha militância também, porque quando eu entrei na universidade, eu comecei a questionar as mulheres no campo das artes, no teatro, porque eu só lia homens
na escrita, na direção, e eu comecei a questionar isso. Em paralelo também, como eu já estava no movimento de juventude, eu observava que era a juventude que fazia a produção das grandes revoluções, eram os jovens que estavam à frente, as mulheres principalmente. E aí foi numa disciplina de cenografia, eu tinha que fazer um projeto, eu fiz um projeto, eu participava de um grupo de teatro, e paralelo a isso, eu disse assim, não, eu tenho que começar a fazer uma coisa feminista e trazer as mulheres para pensar, refletir e produzir, né? Tanto na escrita, na direção, na atuação e em outros cargos da técnica. E aí eu, fazendo rabisco e tudo, criei o Núcleo Artístico Feminista, o NAFEM. Na época era só eu e uma ex-aluna minha, porque eu trabalhei numa instituição muito importante dentro da comunidade, na Aritaquibacanga, que foi no projeto Mobirinre. Eu trabalhei só com meninas e adolescentes jovens, que foi no projeto da ACOMI, que é uma organização, é uma instituição de mulheres negras aqui do Maranhão, e eu trabalhei lá. E nisso, quando eu criei o NAFEM, você estava nos primeiros rabiscos do NAFEM, desse experimento de cenografia, minha ex-aluna me ajudou, que foi a Josiana Carvalho. E lá em casa, assim, com a filmadora, nós colamos os textos e fazemos os primeiros experimentos. E nisso eu coloquei no papel, rabisquei e criei o NAFEM, convidei outras meninas, e aí fui convidando uma amiga, a Rosa, para tocar caixa, e ela já foi convidando outra amiga. Então o surgimento do NAFEM, ele nasce dentro da universidade, num projeto meu de pesquisa, né, da disciplina, e eu compartilho essa pesquisa com outras mulheres jovens da nossa cidade, que elas vão chamando outras mulheres. Então o interessante do NAFEM, enquanto uma articulação para trabalhar a arte, o feminismo, o artivismo, não só meu, mas identificando isso nas mulheres negras, nas mulheres da comunidade, nas mulheres que não estavam dentro da universidade. Então foi essa disseminação. Nós participamos de um projeto de dramaturgia, onde eu fui convidada, e o grupo também, né? Eu fui convidada como diretora, começando esse processo de direção, e trabalhando. O NAFEM foi convidado porque nós trabalhamos questões políticas. Nós trabalhamos com textos políticos, nós trabalhamos com autoras, com poemas de mulheres, dramaturgias de mulheres. E nós fomos convidados também para um outro processo de dramaturgia, que era um texto masculino, mas trabalhava as questões políticas, que foi o texto de Jean Francisco Guarnieri. E aí nós trabalhamos um texto dele, né? Nós trabalhamos Roda Viva, nós trabalhamos... Foram um processo bem interessante e pegou na questão política. Nesse processo, eu sempre incentivei as meninas a estarem estudando, a gente sempre dividia textos, né? Quando nós íamos para os eventos nacionais, por exemplo, da Redor, Bienal da Uni, outros eventos que nós éramos convidados, ou mesmo nós íamos, nós sempre fazíamos essas trocas, né? Porque o NAFEM era prática teatral, de música, de dança, de artes visuais, mas interligando a questão teórica também, porque para falar do empoderamento da mulher, não é só a mulher falar da sua desigualdade, do preconceito racial, não, ela também tem que ela tem que estudar, ela tem que se apoderar daquele conhecimento e disseminar isso de uma maneira popular, que é o que a gente se propõe a fazer. Como falar do feminismo, como falar do racismo, para mulheres que não estão na universidade, para mulheres que não estão estudando os textos clássicos dos teóricos, e falar que como isso atinge ela, essa divisão do trabalho, a luta de classe, mas de uma maneira onde ela se perceba isso na comunidade, que é um feminismo que a gente visa muito, do feminismo popular. Nós não tínhamos nada, roupa de figurino, e aí foi tudo emprestado à primeira cena, assim, o primeiro experimento da performance, foi tudo colaboração. Aí nós fomos, as meninas participavam, a Rosa participava de um projeto que era o Conexão de Saberes dentro da universidade,
o Conexão dos Saberes, que hoje é o PET Conexões, né, que trabalha com a questão dos direitos humanos, a perspectiva desse jovem que vem da periferia, que está na universidade, discutir uma universidade muito mais democrática. E eu só sei que, através das meninas que estavam nesse projeto, nós recebemos o convite para apresentar no seminário Conexão dos Saberes. Era um seminário nacional. Nós fizemos a nossa apresentação. Muita gente gostou da apresentação e eu tive um insight. Nossa, eu podia ter passado a sacolinha aqui, que era o chapéu, né? A colaboração das pessoas. A partir desse seminário que veio a ideia de passar o chapéu, nas outras apresentações que nós fizemos, nós passávamos o chapéu em tudo. Nós recebemos o convite, às vezes a pessoa não tinha dinheiro para o cachê, não interessava. O interessante era nós fazermos a apresentação, falarmos do nosso trabalho, o Espelho de Vênus, que era a performance que surgiu desse processo de cenografia, que surgiu o NAF, que articulou mulheres, que essas mulheres chamaram outras mulheres. E aí nós começamos a circular com o trabalho. Eram eventos na universidade, na comunidade. Nós viajamos com esse trabalho e sempre passamos a sacolinha. Com o dinheiro dessa sacolinha, dessa colaboração do público, nós compramos tecido para fazer as saias, nós compramos as sapatilhas, a maquiagem, nós pagávamos táxi para transportar o nosso cenário, que eram tecidos, que é uma trouxa, que eram saias, que acabava pesando, eram os instrumentos. Então foi assim que se deu o NAF, enquanto coletivo autônomo. Hoje, nós não temos CNPJ até hoje. O dinheiro que nós chamamos de CNPJ, de apresentações que as meninas fizeram um termo de doação para nós tirarmos o CNPJ, para a gente concorrer a outros editais, que acaba não dando uma certa liberdade para os coletivos autônomos que não têm CNPJ, né? Acaba colocando dentro do sistema de você se organizar uma estrutura administrativa que às vezes não é a ideia de um coletivo e tal, nem todo coletivo quer ter um CNPJ. E aí nós estávamos guardando esse dinheiro, como nós não tivemos um apoio para uma viagem que as meninas fizeram para Recife, para participar de um encontro da Redor, nós tivemos que arcar com as despesas que elas tiveram, e aí nós tiramos o dinheiro que a gente estava guardando para o CNPJ. E aí nós não temos CNPJ, como é que a gente faz? A maioria das coisas que nós fazemos às vezes acaba sendo ainda colaborativo, mas outras rolam cachê, né? Tem apresentações que, se o evento pode pagar um cachê simbólico, às vezes não é o valor da apresentação, ou quando nós participamos dos editais do SESC, que é um grande parceiro assim, para os coletivos autônomos, né? Nos editais de cultura, que você pode submeter a proposta como pessoa física, ou uma outra companhia ou uma outra produtora pode lhe representar, e você vai pagar a porcentagem que tem que, né, de cada, por exemplo, se é 10%, 15% ou 20%, de acordo com cada estatuto, né, regimento, ou de uma companhia com CNPJ ou de uma produtora. Então, como eu falei, nós não temos dinheiro. E como é que a gente vai sustentar as meninas que precisam trabalhar? Que é um outro desafio para os coletivos autônomos que não têm CNPJ, é a questão da sustentabilidade. Os coletivos têm que pensar na sustentabilidade, que é o quê? Eu falei que a gente passava o chapéu, né? Mas o chapéu não paga o cachê, ou prolabore para uma ação. O chapéu às vezes paga uma sapatilha que furou, uma saia que já está rasgada, a maquiagem que tem que estar sempre repondo, um táxi para uma ação onde está todo mundo junto, onde nós estamos juntas e vamos todas, não fica pagando passagem. Então, o coletivo tem que pagar a passagem das meninas, porque a maioria não trabalha. A maioria das meninas que começam a se engajar em coletivo, elas não trabalham. Elas estudam, mas elas são cobradas pelos pais ou responsáveis. Porque você é cobrado para entrar na universidade, você é cobrado para trabalhar, para sustentar a casa, ajudar na despesa da casa. E aí, como é que o NAF vai fazer? E algumas apresentações que nós fizemos, recebemos cachê, nós dividíamos entre todas. Aí algumas que desenvolveu funções, por exemplo, quem elabora o projeto, quem faz a produção, recebe o valor da produção. Se está na cena, recebe o valor da cena. Se faz a direção, sabe?
tinha essa divisão, mas nem todo dia nós estamos fazendo apresentações para todo mês, a gente tem um valor fixo. O NAF, ele trabalha com essa colaboração de mulheres, articulando outras mulheres em rede, porque uma vai chamando a outra. Que o legal da forma como nós vamos trazendo as mulheres, né? Elas vão participando, às vezes participa de uma formação, de uma atividade que nós fazemos, outra coisa que nós fazemos. Participamos do Fórum Maranhense de Mulheres, participamos da Rede Amiga da Mulher, participamos das incidências dentro do movimento feminista, do movimento de mulheres, né? E do movimento de cultura. Nós participamos do Fórum Maranhense de Artes Cênicas aqui, né, que tem uma atuação muito forte aqui em São Luís. E aí a gente vem beber essa ideia do feminismo popular, da educação popular também, tanto no movimento da educação popular, quanto no movimento feminista nacional da Marcha Mundial das Mulheres, que a maioria das meninas do NAF, elas participam da Marcha Mundial das Mulheres aqui no Maranhão, onde tem a batucada, tem que fazer coisas, reutilizar materiais. Então, nós trabalhamos numa rede, né? Então, essa rede, ela vai se disseminando, a gente sempre pega, tem a colaboração de outras mulheres, mediando debates conosco, e também esse ativismo que nós fazemos. E aí a gente tenta fazer esses diálogos, intervenções, diálogo mais da política pública, né? Pelo Fórum de Mulheres, pela Marcha de Mulheres. Então, nossa atuação do NAF enquanto coletivo se dá nesses espaços, fortalecendo o movimento feminista, o movimento de mulheres. É interessante porque eu falei logo no início do coletivo de jovens feministas. Então, essa ideia de coletivo já estava assim, não só na minha cabeça, mas no tempo que eu participava do Centro de Jovens da Benfam. Foi o primeiro coletivo assim, em São Luís, pode-se dizer, feminista. E eu fazia muita oficina de fanzine, eu trabalhava uma estratégia que eu utilizava. Por eu ter tido experiência na educomunicação, eu trabalhava os fanzines para fazer os recortes, para falar de conteúdos feministas. E eu trabalhava isso em grandes eventos como a Feira do Livro de São Luís. A partir daí, meninas que participaram das minhas oficinas, como a NAIH6, aí veio o NAF, né? Logo em seguida, elas criaram coletivos. O coletivo Frida, logo depois do NAF, foi criado o coletivo Fridas. O NAF já existia. Então, eu acho que o NAF, ele foi também um disseminador desse raio, por mais que, não sei se elas percebem isso, mas se a gente fosse fazer uma análise de como começa aí eu digo que a minha participação em outros espaços, com outras pessoas, vai disseminando, e quando eu encontro com outras pessoas, elas vão disseminando para outras, que elas se juntam em coletivos. Aí veio o coletivo Frida, veio o coletivo Quebradeiras, que são das meninas da UEMA, que são mulheres negras também, que é bem legal. Veio o coletivo Catirina, veio o coletivo de mulheres negras, como o coletivo Lélia Gonzalez, que foi as meninas do NAF que criaram, o coletivo o coletivo Firminas. Como é que o NAF dialoga com esses coletivos? Nós trabalhamos em parceria. As meninas do coletivo Fridas, quando elas estavam em atividades, lá na Praça Deodoro fizeram uma atividade, chamaram o convite, né? Fizeram um convite para o NAF para a gente ser colaboradora dessa ação, e nós fomos. Então elas chamam vários coletivos. Quando o NAF vai fazer uma atividade, nós chamamos outros coletivos. Não temos sede. Nós não temos sede. Nós nos encontrávamos quando a maioria estava dentro na UFMA. Na UFMA eu era do curso de teatro, então eu agendava salas do curso de teatro, como teatro de bolso, sala de dança, e lá nós fazíamos nossos processos artísticos e nossas reuniões. Reuniões mais administrativas, assim, coisas mais assim para
resolver, tipo, planejamento nosso, a gente fazia o nosso planejamento, nós utilizávamos uma sala da ONG Maria Aragão, era cedido, assim, era colaboração. Quando não, era lá em casa, lá na sala lá de casa, aí eu preparava a sala para nossa reunião, né, com as cadeiras, às vezes fazia um lanche, e quando não tinha lanche lá em casa, a despensa estava vazia, assim, aí cada um levava uma coisa, porque assim, às vezes tinha dia que eu não tinha, né, para reunir 10 meninas, já teve dia que nós tínhamos reunião com 10 meninas, então 10 pessoas no processo, não dava, né, não tinha. E aí cada uma levava, mas assim, a gente se primou por ter um lanchinho. Quando não tinha, hoje não tem lanche, a gente tem que trazer. Então tem essa também, essa colaboração. E para decidir as coisas, para organizar. De decisão é bem complicado esse coletivo, mas assim, como é que ia acontecer no NAF? Tinha coisas que eram emergenciais, por exemplo, uma apresentação, que eu tinha que verificar a disponibilidade das meninas, então eu ligava, mandava mensagem, mandava no Facebook, que eram coisas rápidas, se não dava, eu verificar como é que a gente vai apresentar. Eu conseguia falar com Rosa, tu consegue falar com não sei quem, e pra gente dar a resposta. Decisões mais assim, por exemplo, o que nós vamos fazer? Nós nos encontrávamos para fazer a decisão. Eu falava, a gente reunia, fazia a organização da pauta, tinha lá, viagem para Recife, lá para Redor. Quem vai? Nós vamos com que trabalho? Temos que escrever trabalhos acadêmicos também, além do trabalho artístico. Como é que nós vamos conseguir passagem? Quem que vai fazer? Nós fazíamos a reunião para decidir isso. E aí, eu, como conheço vários processos assim dentro da universidade, como conseguir ônibus, como conseguir uma ajuda de custo, então eu acabo conhecendo algumas coisas, então eu fazia o ofício e eu despachava os ofícios e ficava no pé, né? Às vezes no pé do reitor, o professor Natalino Salgado na época era reitor, então a gente marcava a reunião, chamava as meninas, temos reunião com o reitor, nós temos que ir. Foi para uma viagem que nós fizemos para redor da Paraíba, e aí nós conseguimos as passagens, conseguimos a ajuda de custo pela universidade, porque nós tínhamos trabalho acadêmico e artístico. E aí as meninas foram para a reunião e cada uma falou da necessidade. Então o nosso processo de decisão ele se dá em reunião. Quando não dá para reunir presencialmente, é telefone. Eu ligo, sempre tem alguém que vai ligar, ou eu ou Rosa fazemos a ligação. E mensagem, Facebook, a maioria das meninas não estão usando Facebook, né? O inbox, agora tudo é o WhatsApp. Aí por isso que nós criamos o grupo do WhatsApp. Mas no grupo do WhatsApp tem aquela coisa, mandar mensagem, bom dia, não sei o que. Não, gente, grupo de WhatsApp para o processo de informação, de oportunidades, seminários, cursos, para as formações e reuniões. Às vezes, se eu não fico animando o grupo do WhatsApp, ele fica meio parado. Aí tem gente que diz assim, eu vou sair do grupo. Gente, o fato de eu não estar mandando mensagem não quer dizer que você vai sair do grupo. Outras pessoas vão mandando mensagem, esse grupo tá parado, esse grupo tá morto, o grupo do WhatsApp. Que é até corrente, eu acho que as meninas querem que eu fique mandando corrente. Não dá pra mandar corrente. E as atividades? Nas redes sociais, eu que criei a página do Facebook, a fanpage. Eu criei a página e coloquei as meninas como administradora. No Facebook tem uma questão que nem todo mundo sabe, né, trabalhar para disseminar, como quando eu criei a página, eu mandei para todos os meus amigos e mandei mensagem inbox. Puxa aí a nossa página, não sei o que, eu fico mandando até hoje. E aí a página foi crescendo os likes, né, de curtidas. E aí como é que se dá essa... Aí eu, em reunião, eu disse, meninas, vocês têm que colocar a informação na página. Rosa, tu é administradora, Rosenil, tu é administradora, fulano, tu é administradora, vocês têm que movimentar. As administradoras. Então, quando eu não estou postando as coisas, às vezes Rosenil de posta, Rosa já posta e marca a página, e já vai direto para a página. Tem
há um link de alcance, mas às vezes a gente não tem uma curtida, assim, um grande número de curtidas, porque nós não estamos no dia a dia, todo dia alimentando. Então isso é uma fragilidade para nós que estamos nas redes sociais. Mas paralelo a isso, eu falei da campanha dos 30 dias de ativismo, da ação que nós fizemos nos 30 dias de ativismo em 2016, que o NAFEM estava na organização, nós fizemos, eu puxei um seminário e a colega do NAFEM estava, a Rosa, né, falando da mulher na música, e aí convidamos outras pessoas para falarem sobre a mulher na atriz, a mulher nas artes visuais, a mulher no grafite e tudo. E aí nós começamos a compartilhar, a gente sempre compartilha a nossa agenda na fanpage, as ações que nós estamos participando, ações de outros movimentos, nós compartilhamos na fanpage. E a história é que a fanpage ela tem que ser alimentada todos os dias. Todos os dias tem que ser alimentado. Ou então tirar 2 vezes na semana para mandar para os amigos o link para dar o like e também para disseminar. E a gente tem nossos contatos, mas as pessoas acessam. E por incrível que pareça, as pessoas vão na nossa página. Gente que às vezes que não monitora isso, né? Manda mensagem e tudo. Aí como é a relação na grande mídia? Dentro do NAFEM nós temos uma colaboradora, que é jornalista, que é a minha irmã, que é a Erika Roberta, que ela também veio do movimento junto comigo. Só que em determinado momento ela para de militar e eu continuo. Só que ela colabora conosco na parte jornalística e na parte fotográfica, né? Ela que fez fotos, as nossas fotos, que eu falei da intervenção da performance fotográfica. Nós fizemos uma exposição fotográfica, um trabalho de exposição fotográfica do nosso trabalho no NAFEM. Foi a Erika que fez e fizemos a exposição. Aí com a grande mídia ela manda o release, envia o release, ela tem todo o contato com a imprensa, né? E aí ela manda, por exemplo, nós temos uma ação, como foi uma ação do 8 de março, ou de um espetáculo que nós fizemos, que foi o Reverso de Medeia. Saiu no Jornal Imparcial, o Estado do Maranhão. Então nós temos um acesso à mídia para a cobertura das atividades, só que a gente tem que mandar com antecedência para poder entrar na pauta, né? E tem que ser uma coisa atrativa. Às vezes, quando fala de violência contra a mulher, eles gostam porque é uma pauta que eles sempre fazem a cobertura, a grande mídia, né? Devido aos casos de violência que não diminuem, tá? É aumentando. E em São Luís também, né? Tem um grande número de violência contra as mulheres. Então, mas a gente consegue aqui uma cobertura não só para o NAFEM, mas para os outros coletivos também ter esse acesso à mídia, a divulgar na grande, né, nos grandes jornais e tudo. A intervenção que eu fiz ano passado, no dia 25 de novembro de 2016, saiu na Mirante. Eu estava de noiva fazendo a intervenção na Rua Grande, essa eu fiz sozinha. E junto na programação do Fórum Maranhense de Mulheres. E aí a TV fez a cobertura e saiu no Jornal do Meio-Dia, que pode ser considerado um horário nobre, né? Dentro na televisão. Então a gente tem uma relação assim, não só o NAFEM, como os outros coletivos também acabam divulgando, né, os seus releases. Tivemos, né? Por exemplo, nós já tivemos com Rose Salles, com a Elisiane Gama, quando ela ia mandar uma emenda pra gente, uma emenda parlamentar, só que nós não tínhamos uma instituição com CNPJ. Então, algumas coisas mais tradicionais, algumas instituições mais tradicionais, por exemplo, uma secretaria de governo, ela pode nos apoiar no governo Flávio Dino, governo do PCdoB hoje, ela pode nos apoiar. Só que em alguns momentos vai barrar na questão da burocracia. Entendeu? Nós já tivemos, por exemplo, a Secretaria Municipal de Cultura, através da Feira do Livro que eu falei, nós já fizemos apresentações. E aí eles abrem o edital, nós submetemos a proposta, temos que imprimir todo o portfólio, fazer a impressão da proposta e tudo, nós submetemos. Aí
Saiu o resultado, nós fomos aprovadas de uma apresentação dentro da Feira do Livro, a gente recebe um cachê. Rede Amiga da Mulher é um movimento, é uma rede que articula movimentos e serviços do poder público. O Conselho Municipal da Condição Feminina é um conselho de defesa e garantia dos direitos das mulheres que quem faz parte do conselho são organizações da sociedade civil com o CNPJ e secretarias do poder público. E o Fórum Maranhense de Mulheres é o fórum que articula coletivos, articula militantes, autônomas, articula feministas. Juntamos os três movimentos e decidimos elaborar um projeto. Tivemos a colaboração do Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, que é um órgão aqui da nossa cidade, bem aqui no Centro Histórico. E lá o diretor nos cedeu o espaço e fez a campanha. Várias instituições fizeram a campanha. Cada uma deu uma coisa. Deu uma atividade. O CCN, o Mãe Andresa fez uma atividade, a Maria Firmina fez outra, o CRES fez um seminário, que é o Conselho Regional das Assistentes Social, né? Fez um seminário, então foram as atividades e nós fomos compondo uma programação. Então, o desafio para os coletivos é a sustentabilidade, como articular isso, o engajamento das pessoas, porque para o coletivo existir, ele precisa de pessoas, não só de uma líder para animar, porque se ficar só uma pessoa sendo líder, as outras vão ver como uma imposição, tipo, eu que penso as ideias, penso as coisas, falo em reunião e as meninas aceitam, topam e fazem. Mas como é que de uma ideia que eu tive, outra colega também tem que ter ideias e compartilhar as ideias e nós fazermos. Então o coletivo também tem que ter essa incentivar que outras pessoas também desenvolvam a liderança, porque a liderança também não... Tem gente que diz assim, a liderança você já nasce líder. Não, você vai na prática aprendendo, vai desenvolvendo habilidades da liderança, o saber ouvir, saber quando uma pessoa está com problema, saber mediar conflitos. Eu acho que também tem outra coisa, que são os conflitos. Eu quero compartilhar uma coisa. Antes eu tinha eu sempre tive muita, assim, receio da palavra liderança, né? Porque como eu vim de um grupo onde se incentivava, que era o Centro de Jogos da Binfam, o protagonismo, a participação, né, de todos, quando se falava a palavra liderança, fulano é o líder, era aquela única pessoa. Então eu tinha um receio a essa palavra, porque isso era muito trabalhado no movimento estudantil. Meu, líder, e sempre eram os homens os líderes. Então, e aí o que é essa questão da liderança, né? Liderar. E quando a gente fala de questões de coletivos, de grupos, coletivos, instituições já tem uma hierarquia. Quando se fala de coletivo, você fala de horizontalidade. E quando se fala de horizontalidade, não é só um, são vários. Então eu acho que a gente tem também que pensar nessa liderança, porque a gente acaba colocando a responsabilidade de uma pessoa. E o que dá certo é de uma pessoa, o que dá errado é de uma pessoa, não. É uma divisão. Eu gosto de pensar as relações mais em rede. Por mais que tenha pessoas para animar, por mais que tenha pessoas que tenham mais... sejam motivadoras, porque o líder, para mim, é a pessoa que vai motivar, é a pessoa que vai comunicar, é a pessoa que vai... quando eu falo da comunicação, é manter o relacionamento com outra pessoa. Então o líder ele tem que ser muito perspicaz e tem que desenvolver diversas habilidades. Paulo Freire já trabalhava a pedagogia da autonomia. Quando eu vou pegar o gancho com Paulo Freire, ele já falava da questão da criticidade. Então se Paulo Freire naquela época, enquanto teórico, pesquisador e uma pessoa que trabalhou a praxis, ele já incentivava isso, a base. Então a liderança tem que trabalhar a base, né? A base, a autonomia, a criticidade e costurando isso para que outras pessoas também
façam, porque se eu me ausento, a coisa tem que existir. Eu vejo isso na questão política. A gente sempre precisa de alguém, né, para tomar como referência. E um líder, quando eu falei das habilidades, o líder, ao desenvolver as habilidades, ele tem que desenvolver a ética, ele tem que desenvolver a questão da transparência, da verdade, do bom relacionamento. Então, quando vamos para o campo político, e aí o campo político não só o partidário, mas o campo político da atuação dentro dos movimentos sociais. A referência que eu tenho de liderança é aquela que não desiste da luta. É aquela que está sempre ali batalhando por uma temática, quer seja da juventude, quer seja das mulheres, quer seja no campo da saúde. Aí se eu vou para o campo da saúde, você me perguntou que referências eu tenho de lideranças, né, aqui no Maranhão. E aí eu vou pegar em São Luís. O Wendel Alencar, que é uma pessoa, no campo da saúde, ele não é jovem, é adulto, mas no campo da saúde ele é uma pessoa muito estratégica. Não só ele, como o Fernando, a irmã Mônica, são referências, né? E entre outras pessoas que são do campo da saúde, principalmente na questão da prevenção, desse diálogo da pessoa que vive e convive com HIV/AIDS. Aí no campo do feminismo, eu vou pegar essa questão das lideranças, do feminismo. Quando eu falo da liderança, eu vou lembrar de Meire Ferreira, eu vou lembrar de Silva Leite, vou lembrar da professora Silvane Magali, eu vou lembrar de Neuzeli Pinto, eu vou lembrar de Thaís Ramalho, Thaísia. Eu vou lembrar das mulheres que estão ali construindo uma pauta, que são lideranças, porque no campo que elas estão atuando, quer seja lá na universidade, elas vão agregar pessoas. Então o líder, ele vai agregar pessoas, ele vai fazer convites, ele tem a esperança, ele tem uma motivação. Quando eu falo da esperança, porque ele não vai desistir da luta, porque são muitos os desafios. Eu acho que pensar a liderança é pensar isso, pensar pequenas ações para grandes impactos, a curto, médio e longo prazo. E que você é líder, você só tem que saber qual é a habilidade que você tem e como é que você pode ajudar na escola, numa comunidade, num projeto social. Só tem que ter persistência, porque tem gente que quer ser líder para ser reconhecido pelos outros e para sair na mídia, mas não quer ser o líder de fazer a atividade do dia a dia, o líder de entender o outro, a outra pessoa quando está com problema, entender que a outra pessoa às vezes falha na atividade e que ela também merece uma segunda chance, entender que você tem que estar todo dia, é que nem aquela tortura chinesa, uma gota d'água, vai pingando no chão, vai pingando, é como se fosse um contra-gota. O líder também ele tem que ser esse contra-gota todos os dias, porque ele tá aqui animado, às vezes vem uma coisa para desanimar, alguém que fala alguma coisa, porque falar de liderança também é falar de poder, né? Como é que o poder se dá em determinadas, ele se articula, né? Quando Michel Foucault fala da microfísica do poder, das micro-relações a macro-relações, a macro-relação, o Estado e os governantes, né? Ou as grandes instituições, grandes empresas, as micro-relações dentro da família, a mãe com os filhos, o pai com a mulher, ou o homem com a mulher, a mãe, o pai, tá, os avós, e nas escolas, nas instituições, até mesmo nos coletivos, nos movimentos também tem essa relação de poder. Às vezes eu estou exercendo poder e aí eu tenho que me perceber para não me impor.